Olá, estamos começando uma entrevista no meu canal, o canal Marco Antônio Villa. O entrevistado, eu gosto muito do futebol, diria o Cláudio Coutinho, que foi técnico da seleção de 78, que é um polivalente. O polivalente, só para lembrar dos que acompanham o futebol, era um jogador que sabia jogar em várias posições. Todo mundo ria do Cláudio Coutinho naquela época, hoje todo mundo faz isso. Mas ele é um economista, diplomata, cientista político, foi presidente do novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como o Banco dos BRICS, tem uma larga experiência internacional, conselheiro de uma série de empresas brasileiras e estrangeiras, e para mim é uma enorme satisfação recebê-lo aqui no canal, o Marcos Trujillo, que conhece profundamente a economia brasileira e a economia mundial, e nós estamos vivendo, acho que sempre vivemos em momentos de turbulência, né? Acho que desde a Suméria até hoje, mas vivemos agora uma turbulência complexa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer até uma pergunta pessoal, mas a primeira coisa, claro, é agradecer ao Marcos Trujillo ter aceito o meu convite. E como é de um organismo lá sediado na Ásia, na China, um ocidental e mais ainda um brasileiro, eu, salvo engano, é a primeira vez. Como é que foi esse seu trabalho lá? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, professor Marco Antônio. Uma grande satisfação aqui estar consigo e com os amigos do canal. Veja, professor, já se disse, não é, que a distância favorece a perspectiva, né? E às vezes, quando você está do outro lado do mundo, se tem uma dimensão mais precisa, não apenas da nossa região, né, da América Latina, da América do Sul, mas também do Brasil. Então, há um elemento de distância que favorece a perspectiva. Agora, também há um outro elemento de perceber que as coisas estão avançando, né, numa velocidade no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, mesmo no Oriente Médio, que às vezes nos dá a impressão de que nós estamos ficando para trás, né? Você sabe que eu estou passando um tempo agora, professor, como acadêmico visitante na Universidade de Oxford, né? E teve um sujeito que foi lá estudar matemática, mas acabou se interessando muito por literatura, e ele escrevia com o pseudônimo Lewis Carroll, né? Que nos deu o conhecidíssimo Alice do País das Maravilhas. E nesse período agora eu estava relendo uma outra obra dele, né, o Alice Through the Looking Glass, né, acho que em português é Alice do Outro Lado do Espelho, em que a Alice se vê num tabuleiro onde ela conhece uma personagem muito curiosa, que é a Rainha Vermelha. E num determinado momento a Rainha Vermelha dá a mão para Alice e ambas começam a passear por esse outro mundo. E aí a Alice fica muito impactada, porque conforme as duas se movimentam, a paisagem, em vez de ficar para trás, ela vai junto, né? A paisagem acompanha a Alice e a Rainha Vermelha. E aí a Alice diz à rainha: puxa, como o seu mundo é estranho, né? No meu mundo, quando a gente se movimenta, as coisas em geral ficam para trás. E aí a rainha diz para Alice: olha, esse seu mundo aí é muito lento, ele é muito vagaroso. Aqui você precisa correr muito para você estar onde as coisas estão. E se você quiser deixá-las para trás, você tem que correr 2 vezes mais rápido. Então, às vezes, o professor começou a nossa conversa mencionando o saudoso Cláudio Coutinho, né? Que nos deu a polivalência, nos deu o ponto futuro, né? Acabamos ficando em 3º lugar na Copa de 78, sem ter perdido uma única partida. Teve aquele golaço no final do Nelinho contra a Itália, né? Contra a Itália. Um espetacular. E eu gosto, às vezes, também das metáforas esportivas. E eu lembro que quando eu estava adolescente, você assistia uma competição e dizia assim: fulano de tal bateu o recorde sul-americano de natação, campeão sul-americano de handebol. Tudo bem, mas nós estamos disputando com o Extremo Oriente, com a Ásia Pacífico, estamos disputando com a América do Norte, estamos disputando com a Europa. Então, às vezes, quando a gente está nessa região, né, que talvez é para lá que se transladou, professor, o meridiano, o Greenwich geoeconômico do mundo, né? A gente tem a sensação um pouco de ficar para trás. Agora, a ascensão de muitos desses países, como é o caso da China, da Índia, da Indonésia, né, que são países com altas taxas de crescimento e com uma demografia, enfim, população muito, muito grande também, isso faz renascer no mundo aquela história das vantagens comparativas ricardianas.
a uma mudança estrutural da demanda no mundo por alimentos, por energia, pela transição à chamada economia verde. Então é muito interessante observar isso tudo a partir daquele ponto e mais uma vez perceber que esse mundo que nós estamos vivendo agora é um mundo muito perigoso, mas por outro lado que cria janelas de oportunidade bastante interessantes para o Brasil. É isso, até anotei aqui umas questões que você apontou, e essa questão dessa sensação da gente estar ficando para trás. Eu sou um mero historiador, poderia até ter sido economista, fiz o curso até o 4º ano, aí fui fazer história, né? Mudei radicalmente, inclusive cheguei até a trabalhar em empresas na área de economia de custos e orçamento. Olha a que ponto eu cheguei. Depois que aí eu falei, não, minha praia é melhor a história e tal, mas eu sempre gosto de ler, fico acompanhando esse movimento da história, essa importância hoje da região Ásia-Pacífico, né? E claro que chama muita atenção para mim a China. Estou com vários livros lá sobre a China, leio alguém ali, outra colar, e para tentar entender, quer dizer, esse movimento que parece que é inexorável, quer dizer, nós não teremos mais aquele domínio, entre aspas, do Ocidente como tivemos até o final da Guerra Fria, me parece. E como é que nós, Brasil, na sua opinião, Marcos Trujillo, em certo momento, a impressão que dá é que nós estamos acompanhando, o exemplo da Alice foi maravilhoso, nós estamos acompanhando a mudança que estava ocorrendo no mundo. Não muitas vezes no mesmo ritmo, mas a gente não via o primeiro colocado tão disparado lá na frente, a gente sem chance. Não, era possível disputar essa corrida de forma digna. A impressão que dá é que agora nós somos aquele sujeito no final da Olimpíada que todo mundo aplaude, o sujeito chega termina a maratona em péssimas condições, mas todo mundo aplaude, fala, olha, ele conseguiu percorrer todo o caminho. Mas é uma forma mais gentil, civilizada do esforço, mas o que ganhou já recebeu a medalha, já está no hotel e voltando para o seu país. O que aconteceu conosco? Eu sei que a pergunta é fácil falar, né? Mas o que aconteceu conosco que nós perdemos o bom caminho? Parece que em algum momento nós tínhamos um atalho, parece o filme lá do Kurosawa, Yojimbo, que o Toshiro Mifune, que era o artista preferido dele, joga para o ar, aí cai o galho e ele vai. Havia um entrocamento, ele vai então para aquele lugar, porque o galho disse que era para ir para ali. Em que momento nós jogamos o galho e fomos para o lugar errado? Era para ir para lá e nós fomos para cá. O que aconteceu conosco? Eu sei que é muito amplo, é uma espécie de Deus e a sua obra, mas como é que, dentro com a sua visão internacional, sua experiência no executivo, você consegue combinar a vida acadêmica e a vida prática, vamos chamar assim, né? Nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Muitas vezes o sujeito é um brilhante acadêmico e é um péssimo gestor, ou é um gestor, alguém que entende das finanças internacionais, mas não é um bom teórico e tal. Como é que fica isso? Veja, professor, vamos aqui continuar com o nosso futebol e com a nossa história, né? Quando o Brasil foi disputar a Copa de 70 no México, havia uma cançãozinha patriótica, que aliás eu gosto muito, toda vez que eu ouço ela me emociona, que era aquela 90 milhões em ação, não é assim? Por quê? Porque o Brasil, sabe, era um país de 90 milhões de pessoas. Em 1970 nós estávamos bem no meio, né, daquilo que depois ficou conhecido como milagre econômico, né, o período de 67 a 73, em que o Brasil cresceu a taxas superiores a 10% ao ano. Em 78, quando nós nos classificamos na Argentina, nós tínhamos chegado a 100 milhões de pessoas. E é interessante que o ano de 78 é um ano em que, para fazer a comparação com a China também atingiu naquela data 1 bilhão de pessoas, ou seja, os chineses tinham uma população 10 vezes maior do que a do Brasil, mas o produto interno bruto nominal dos dois países era igual, né? Isso quer dizer o seguinte, que há apenas 45 anos, não é? Um brasileiro era cerca de 10 vezes menos pobre do que um chinês. E o Brasil tinha atingido aquela posição, entre outras coisas, porque num determinado momento levou a cabo um processo de industrialização por substituição de importações, o que gerou ganhos significativos. Num certo sentido, ele abraçou, ele estava ali naquele espírito do tempo, uma série de outros países abraçaram também industrialização por substituição de importações.
mais notadamente a Coreia do Sul, por exemplo. Só que, ao contrário dos seus pares asiáticos, né, que utilizaram a proteção vinda da substituição de importações para promover exportações, é isso? Ou seja, para ganhar o mercado internacional, se mirando um pouco nesse exemplo extraordinário de erguimento econômico que o Japão teve depois da Segunda Guerra Mundial, nós nos fechamos ainda mais, não é isso? Nós nos transformamos no país da reserva de mercado, nós nos tornamos uma economia hermeticamente fechada. Daquele período até muito recentemente, professor, foram raros os anos em que nós tivemos mais do que 21%, 22% do nosso produto interno bruto resultante da soma de importações e exportações, quando os asiáticos tinham 50%, 60%, 70%, 80% do seu PIB relacionado ao comércio exterior. Então, no momento em que alguns substituíram importações como uma fase preparatória para se abrir ao mundo, ganhar competitividade e jogar a Copa do Mundo da economia global, nós, pelo contrário, nós fomos nos fechando, né? Eu publiquei um livro anos atrás chamado Nação Comerciante, tentando mostrar que havia basicamente dois paradigmas dentre as economias em desenvolvimento. Você tem esse paradigma da nação comerciante, Japão e Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, China desde 1978, Israel desde 1985, a Coreia do Sul da virada dos anos 70 para os anos 80 para cá, e você tem um outro tipo de país que mantém a sua economia fechada e tenta saldar a sua falta de poupança interna mediante a contração de empréstimos internacionais em moeda forte. Foi o caso do Brasil, foi o caso da Argentina, foi o caso da Turquia, enfim, e mais recentemente foi o caso também da Rússia, né? Ou seja, países que ficaram muito fechados no mundo. Eu acho que esse foi um erro muito grave. O Brasil, para usar uma frase talvez de alguma ressonância, professor, o Brasil se escondeu da globalização, quando na realidade a experiência nos mostra que aqueles países que se adaptaram aos contornos cambiantes da globalização foram muito, enfim, desempenharam muito melhor, né? Coreia do Sul, por exemplo, como os amigos sabem, né, até o início dos anos 60, tinha uma renda per capita semelhante à dos países da África subsaariana. Hoje é um país aí que está quase com 35 mil dólares, né, de PIB per capita, é um membro pleno da OCDE, é o país que mais investe em ciência, tecnologia e inovação dentre os membros da OCDE. Agora, está tudo perdido para o Brasil? Eu diria que não, porque há um redesenhar do mundo, né, a imagem que eu gosto de utilizar, professor Vila, é como se o Brasil, a Argentina, a Rússia, a China, os Estados Unidos, os países estivessem jogando cartas em torno de uma mesa, sabe aquela mesa que tem um feltro verde, né, em cima? Não, estão jogando ali as cartas. Só que aí, num determinado momento, tem um sujeito que entra na sala e diz o seguinte: amigos, nós recebemos informações que daqui a algum tempo vai haver um abalo sísmico bastante significativo, vai ter um terremoto, por favor, queiram me acompanhar até o bunker. Aí todos os países saem, vão para o bunker, se protegem, o terremoto acontece, eles são jogadores, eles têm que voltar à sala. Quando eles voltam à mesa, eles percebem que as cartas estão todas embaralhadas, então é importante distribuir o jogo novamente. Quando esse jogo é redistribuído, o Brasil olha para aquilo que ele recebeu e disse: puxa, eu estou com um jogo bom na mão. Por quê? Porque esse é um mundo, professor, em que a segurança alimentar, a segurança energética e esse tema da transição do verde realmente foram para o centro do palco. E me parece que o Brasil tem credenciais importantes em cada um dessas três esferas, né? Numa conjuntura em que a população mundial está crescendo demais, a tônica do crescimento econômico global vem majoritariamente dos chamados países emergentes, e há um redesenho das cadeias globais de valor que, entre outras coisas, tem uma característica que eu julgo apaixonante e que pouca gente está vendo, que é a desindustrialização da China. A China, professor Vila, está se desindustrializando, está caindo a fatia, o pedaço do bolo que a manufatura ocupa na composição orgânica do produto interno bruto chinês. Isso é um pouco por geopolítica, é um pouco pelo fato de que a China se trancou durante a Covid-19 e isso gerou uma série de incertezas no que diz respeito à confiabilidade da China como parceiro
econômico em cadeias de suprimento, e muito disso tem também que ver com o fato de que a China não é mais um país de baixo custo, né? Os economistas utilizam a expressão LCC, Low Cost Country. Hoje a China tem uma renda per capita que é 50% maior do que a do Brasil. Então, para aqueles setores da economia que ainda tem na remuneração da força de trabalho um item importante, né, na sua composição de custos, essas atividades estão migrando. Estão migrando para o Vietnã, estão migrando para Bangladesh, estão migrando para a Índia, estão migrando para o México, e nós potencialmente temos uma capacidade importante também de absorver esses capitais que estão saindo de lá ou que estão buscando diversificação de portfólio, né? Então, essa conjunção do redesenho, né, das cadeias globais de valor com o nosso potencial agroalimentar e energético cria, mais uma vez, potencialmente uma onda muito favorável ao Brasil. Professor, bem, são tantas as questões que foram apresentadas, questões tão importantes que eu fiquei aqui pensando, mas uma delas, e eu vi até o professor falando eu não vou usar a expressão nova industrialização, ou uma neo-industrialização, não sei qual seria o mais correto. Professor, lembrando, e quem nos acompanha sabe que nós sempre vimos a primeira fase da industrialização na Inglaterra, ali no último quartel do século XVIII, aqueles clássicos exemplos que está lá na Riqueza das Nações, da divisão do trabalho, né, e como aquilo significa uma enorme revolução, depois o advento da máquina, etc., até chegarmos aos tempos contemporâneos, agora no primeiro quartel do século XXI. Eu pergunto, como é que fica, porque todo mundo fala, eu falo também, outros falam na desindustrialização do Brasil, e os dados demonstram isso, tanto na questão da exportação no PIB, né, ou vendo mesmo, você caminhando aqui no estado de São Paulo, nas regiões antes, o ABC, a minha família é do ABC, os italianos que vieram logo depois da Primeira Guerra. O que significa hoje pensar em industrialização? Que industrialização é essa? Professor, eu mencionei, eu tenho estou com essa relação agora com a Universidade de Oxford, e uma coisa que eu quis fazer lá no meu tempo livre foi ir até o Balliol College, que é onde, séculos atrás, estudou um escocês, que é esse que o senhor acabou de mencionar, o Adam Smith, né? Aliás, eu fui procurar, professor, é um absurdo, não tem um único busto, uma única placa no Balliol College, dizendo que Adam Smith tenha passado por lá, né? Isso me incomodou demais. Aliás, eu perguntei, o zelador lá da escola, perguntei para a curadora, o Adam Smith, um deles teve a pachorra de me perguntar, mas ele estudou aqui mesmo? Eu achei menos informados do que eles deveriam estar. Depois, apenas enfim, só para a gente terminar essa situação do Adam Smith, eu descobri que ele não gostou tanto do período dele em Oxford, porque aparentemente, quando ele passou por Glasgow, quem pagava o ensino em Glasgow eram os pais, as famílias, é isso? E, portanto, os professores da Universidade de Glasgow se sentiam muito dependentes desses recursos e, portanto, davam toda a atenção possível aos seus alunos. Ao passo que a construção do orçamento na Universidade de Oxford vinha por meio de um endowment ou de dotações orçamentárias outras que faziam do aluno um detalhe. Então, Adam Smith, aparentemente foi lá que Adam Smith começou a ter as ideias sobre incentivos perversos, por exemplo, né, que depois compuseram uma parcela significativa da reflexão dele, né? Mas eu mencionei esse assunto do Adam Smith porque é o seguinte, às vezes, né, eu acho que a gente precisa ter uma mente aberta sobre o que algumas expressões significam, né? Então, por exemplo, na língua inglesa, se você quiser falar, eu trabalho no setor bancário, uma das maneiras de você dizer isso é I work in the banking industry, né? Você utiliza a palavra industry, como sinônimo de setor. Então, por exemplo, o sujeito também pode dizer o seguinte, olha, depois de muitos anos no setor da publicidade, né, de agente de publicidade, o fulano foi trabalhar em consultoria. Então, he left the advertising industry and he went on to work at consulting. Por que eu menciono isso? Às vezes, nós achamos que o termo revolução industrial é algo que está única e exclusivamente ligado ao aparecimento, né,
da manufatura como setor econômico dominante e com esse epicentro que o senhor mencionou, que são as Ilhas Britânicas do final do século XVIII. Mas uma das maneiras da gente entender, hoje, por exemplo, se eu fosse, por isso que eu acho que a profissão chama tradutor e intérprete, se eu fosse interpretar o termo Industrial Revolution, hoje eu diria que é uma revolução de produtividade. Uma revolução de produtividade. Então, se nós vamos falar, professor, em neoindustrialização, eu acho que esse termo é um bom termo porque, em primeiro lugar, ele evita a ideia reindustrialização, que, se você deixar, vai virar o renascimento da política de industrialização por substituição de importações. Ou seja, voltar àqueles velhos e embolorados esquemas cepalinos, que talvez até possam ter feito algum sentido nos anos 50 e nos anos 60 como uma estratégia de decolagem, mas que precisaram de muitas outras complementações, como, por exemplo, os asiáticos fizeram, para realmente ganhar competitividade nas manufaturas. Aliás, a própria palavra manufatura, professor, ela é crescentemente datada, né? Nós estamos saindo da manufatura para a mente-fatura, né? O trabalho da economia da criatividade, da economia que se utiliza das mais modernas tecnologias. Então, eu acho que a maneira correta hoje da gente entender neoindustrialização é um grande processo de agregação de valor por todos os setores da economia. Já se disse, por exemplo, que não importa se você seja uma barbearia, ou uma fazenda, ou uma indústria uma empresa de processamento de semicondutores, no limite você é uma empresa de tecnologia. Aliás, nós próprios hoje, nesse nosso encontro, a gente corrobora essa tese, porque nós temos essa conversa mediada, né, por um meio eletrônico, um meio tecnológico que permite nós disseminarmos, né, aumentar a escalabilidade da repercussão dessa nossa conversa aqui. Então, acho que neoindustrialização significa, sobretudo, a agregação de valor multissetorial que essa fase da economia mundial nos permite. Às vezes, você pode dizer o seguinte, o Brasil é um produtor de commodities, soja, mas é o seguinte, às vezes você tem muito mais valor agregado num grão de soja, porque naquele grão de soja você tem, por exemplo, algoritmos preditivos de meteorologia, você tem tecnologia de satélites para utilizar a ocupação de uma determinada área direcionada ao plantio, né? Você tem química fina ali para aumentar a produtividade das sementes, você tem um escritório de advocacia, um escritório de direito patentário, que vai registrar novos direitos de propriedade intelectual a partir de uma atividade do agronegócio. Você tem uma agência de publicidade, mídias digitais, de redes sociais, que também está focada naquele setor. Então, você tem uma explosão de valor, uma agregação de valor tão absurdamente significativa que essa atividade gera mais benefícios para a economia como um todo do que, por exemplo, você ter uma autopeça, uma peça de automóvel que está fechada em reserva de mercados, com vários subsídios governamentais, protegida por um escudo de substituição de importações. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve entender neoindustrialização. Então, neoindustrialização tem que ver com o agro, tem que ver com o setor de serviços, tem que ver com o setor de economia intangível, que cada vez mais é crescente. Agora, para entrar nesse jogo, você precisa de muita habilidade e você precisa de muita infusão, você precisa de muita participação das tecnologias. E uma coisa que eu vejo com otimismo nesse cenário internacional, professor, é que o fato do Brasil ter essas características vão permitir ao país a acumulação de grandes excedentes oriundos da sua capacidade em, por exemplo, exportações de bens alimentares, exportações de bens agrícolas, atração de investimentos para o campo da energia, e é a partir desses excedentes que nós eventualmente criaremos multicapacidades em outros setores. Outros países também estão fazendo isso. É apaixonante ver, por exemplo, o que aconteceu nesses anos recentes nos Emirados Árabes Unidos, um país basicamente, do ponto de vista econômico, dependente dos combustíveis fósseis. E hoje você vai numa cidade como Dubai, ou numa cidade como Abu Dhabi, são capitais mundiais de modernidade bancária, de indústria de entretenimento, de turismo receptivo, de setor logístico, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os caras têm um programa espacial. Você utiliza a porta de entrada de uma vantagem comparativa ricardiana
para construir, nessa neoindustrialização, as vantagens competitivas da agregação de valor. É interessante. É interessante, só um parênteses, as lembranças dos grandes economistas na sua exposição, que muitas vezes eu leio os comentários de economia, eu sei que uma vez falei isso, pegou mal, mas para mim era uma verdade. Muitas vezes comentários normais na área de economia, dos periódicos, assim, e ninguém lembra dos grandes economistas, porque para sustentar, inclusive, as ideias e apresentar quão rico é o pensamento econômico e a reflexão sobre a contemporaneidade. Eu fui falar isso, falei, putz, pegou mal, então o pessoal não gostou da história, mas a vida é assim. Eu tenho toda a razão, professor. Veja que coisa curiosa. Nós estamos tendo essa conversa no ano em que o Adam Smith faz 300 anos. Ele nasceu em 1720. 300 anos de Adam Smith. E eles não apenas eram grandes economistas, ou talvez tenham sido grandes economistas, que eram grandes pensadores. Adam Smith claro. tem uma teoria dos sentimentos morais. Ele tem uma reflexão sobre a composição estelar. Veja bem, ele é a principal figura do iluminismo escocês, né? Aliás, uma das histórias maravilhosas que eu li nesse período agora em Oxford dá conta de um encontro entre Adam Smith, a principal figura do iluminismo escocês, com Voltaire, a principal figura do iluminismo francês. Porque durante um tempo, Adam Smith foi uma espécie de professor particular, né, um tutor de nobres escoceses, e Adam Smith levou os filhos dessa família para conhecer a Europa continental. Eles estão lá na França, encontram o nosso Voltaire, e o Adam Smith pergunta, né, para o Voltaire, pergunta para ele em francês, né, mestre, em que língua nós devemos falar? Em inglês ou em francês? E aí Voltaire disse o seguinte, se referindo também a Adam Smith, mestre, por favor, vamos falar em francês, porque para falar inglês é preciso ter dentes. E é verdade. Diga, por exemplo, thank you, né, obrigado, em inglês. Sem dentes fica uma coisa estranha. E Voltaire era completamente banguela. É ótimo isso aí, excelente. Você estava lembrando, eu estou lembrando aqui de Stuart Mill e tal, e das memórias dele, das preocupações econômicas, e eu vejo isso no nosso noticiário como isso normalmente não aparece, mas de uma forma mais vulgarizada. Agora, uma preocupação que eu fico falando, muitas vezes eu acho que eu estou falando para as paredes e tal, é que apesar de ter até peça do Sartre sobre isso, mas nós vamos ter eleição ano que vem, eleições municipais, né? Só o estado de São Paulo tem 645 municípios, o Brasil cerca de 6 mil, aproximadamente. Essas questões que você apresenta, dessa nova inserção do Brasil no mundo, passa, evidentemente, não só pelas cidades brasileiras em geral, mas pelas regiões metropolitanas. A de São Paulo tem 39 municípios, né? Cerca de 22 milhões de habitantes. Grande parte das regiões metropolitanas, a de São Paulo especificamente, nós temos também no interior de Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas, né? E foram produtos da industrialização, desse momento da substituição de exportações e do país fechado. Bem, em grande parte por causa disso. Claro que antecedeu o café, etc., no caso de São Paulo. A pergunta que eu falo, nós temos uma geração nem estuda, nem trabalha. Há bolsões enormes de pobreza. Eu, só uma vez, voei de helicóptero, que era um programa sobre história do estado de São Paulo, eu não tinha visto a região metropolitana de cima. Tem partes que é um verdadeiro horror, tal, quando a gente vê tudo aquilo, fala, meu Deus, como é que isso não explode e tal, como é que essas pessoas vivem. Então, eu fico pensando, eu coloco a seguinte questão, né? Claro que passa pela ciência e tecnologia, pela educação básica, tudo isso, mas o que fazer? E os políticos, os candidatos, ninguém está falando nessas questões, como dessa nova inserção do Brasil no mundo. Não vi ninguém falar sobre isso. E nem vou falar mesmo, porque os candidatos que aparecem por aí é um salve-se quem puder, é caso de chamar o PROCON, né? Então, da política, como é que fica, por exemplo, uma região metropolitana como São Paulo, desse tamanho, enorme, dentro dessa sua perspectiva de
de um país e de um estado que é o estado mais dinâmico da economia brasileira já há bastante tempo, dessa nova inserção, que não é mais aquela, né? E um parênteses, desculpe a extensão da minha fala, mas quando fez referência aos subsídios, você destacou, que é uma coisa que me irrita muito, os industriais vão a Brasília não para pensar em modernização das suas indústrias, mas em busca desses famosos subsídios, né, e renúncias fiscais fabulosas do governo federal e dos governos estaduais. Quer dizer, como é que fica a pensar a contemporaneidade, essas pessoas, as grandes cidades, frente a essas mudanças em que o agro, apesar do agro, você mostrou que esse agro é muito maior do que o centro-oeste, né? Ele não é só lá a cidade de Riso, tem que entender toda essa dinâmica que venha, que chega até o Porto de Santos, quer dizer, a coisa é um pouco mais complexa do que se fala. Como é que fica, então, essas grandes regiões metropolitanas, muitas que perderam, entre a sua razão de ser, daquele momento histórico, estão perdidos, os políticos, poucos falam nisso, porque acho que não dá voto, ou porque são questões complexas, ou porque não tem conhecimentos teóricos, não sei, não estudo. Eu sei que eu falei uma coisa um pouco desorganizada, não sei, mas é uma preocupação que eu tenho, quer dizer, é o amanhã, né? Quer dizer, o amanhã vai vir aí. O mundo inteiro está se transformando muito mais rápido que nós. O que vai ser, então, dessas grandes regiões metropolitanas? Veja, professor, eu estudei economia e ciência política, sociologia, né, na segunda metade dos anos 90, dos anos 80. Prestei o concurso para a carreira diplomática no início dos anos 90. E no início dos anos 90, a expectativa média de vida ao nascer no mundo, quando comparada à de hoje, quer dizer, de lá para cá, subiu em 12 anos a expectativa média de vida ao nascer. Estou falando do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, mundial. Eu olhei esses números na manhã de hoje. A mortalidade infantil, por número de nascimentos, né, caiu pela metade nesses últimos 30 e poucos anos. Pessoas que vivem equivalente àquilo que hoje a gente considera menos de $3, né, ou seja, uma pobreza extrema. O número hoje é 60% menor do que era 30 anos atrás. Então, houve uma expansão da prosperidade do mundo e houve uma queda da pobreza relativa no mundo. A qualidade de vida do mundo melhorou, ela está longe de ser o que deve ser, a qualidade de vida do mundo melhorou, a pobreza diminuiu. Agora, se você levar em consideração o quanto contribuíram para isso países, por exemplo, na Ásia, e o quanto não contribuíram para isso países, por exemplo, na América Latina, nos faz voltar àquilo que nós conversamos anteriormente, que é o sucesso ou o malogro desse ou daquele modelo econômico, dessa ou daquela estratégia econômica. Me parece, professor, que todas essas questões, por exemplo, a pobreza no entorno urbano, o fato de que está subindo, o professor mencionou nem, você poderia colocar mais um nem, ou seja, nem trabalha, nem estuda e nem está procurando emprego, que é um outro problema gravíssimo, que é o problema do desalento, né? Essa é uma massa de gente que vai ficar muito disponível ao tráfico de entorpecentes, ao comércio ilegal de armas, à gato-economia, né? Gato de água, gato de energia elétrica e tudo mais. Agora, eu não consigo, professor, ainda que nós tenhamos em vigor políticas de inclusão social, eu não consigo ver esses problemas serem dirimidos sem crescimento econômico, né? Nós precisamos crescer a economia brutalmente. O tamanho desse desafio é de tal magnitude, professor, que você sabe que outro dia eu aprendi uma mágica que os matemáticos utilizam, que é a chamada regra dos 70. Né? Os matemáticos utilizam para, às vezes, medir de forma aproximada, né, quantos anos leva para o país dobrar a sua renda per capita, baseado na sua taxa de crescimento anual. Então, sei lá, pega o caso da Índia, está crescendo 7% ao ano. Então, 70 dividido por 7, 10. Se a Índia crescer 7% ao ano, ela vai dobrar a sua renda per capita em 70. Muita gente no Brasil acha que, por exemplo, 3,5% de crescimento é um número maravilhoso. Se você cresce 3,5% ao ano, leva 20 anos para você dobrar a sua renda per capita. Como a renda per capita hoje do Brasil é $9 mil, né? Se a gente crescer 3,5% durante 20 anos, a gente vai para 18 mil, o que faz com que a gente ainda não consiga nem entrar na série B
que é composta por aqueles países europeus da franja mediterrânea, aqueles países um pouco mais pobres. Então, nós precisamos de muito crescimento econômico. Muito desse crescimento econômico vai estar em centros como a cidade de São Paulo, que cada vez mais se convertem em centros de inovação, de P&D, de indústria criativa, né, de economia circular, etc. Agora, há por outro lado, uma pulverização de centros dinâmicos. O professor mencionava agora há pouco o Sorriso. Semana passada eu estive em Cuiabá. Eu estive no hotel, professor, era muito difícil encontrar um funcionário brasileiro no hotel. Na recepção, no restaurante, na conciergeria. Muitos vindos de Bolívia, de Peru, alguns vindos do Haiti, todos funcionários excelentes, com situação regularizada, mas me parece que estão aqui atraídos por uma oportunidade que às vezes nem nós brasileiros percebendo. Então, enfim, mais uma vez, nós vamos ter de ter políticas de inclusão social, de dirimir, né, atenuar um pouco essas dificuldades. Nós temos de ter, desnecessário dizer, um programa de recapacitação mesmo para as chamadas camadas técnicas, né, da força de trabalho, que tem de ser muito robusto. Eu outro dia participei de um seminário internacional em que se encontrava a ex-primeira-ministra da Finlândia, e ela dizia que a palavra reskilling, né, recapacitação, reabilitação, é a palavra mais importante da contemporaneidade. Ela desenvolvimento sustentável hoje significa você recapacitar as pessoas. Mesmo porque, já para fazer uma conexão agora, professor, com a Conferência do Clima, né, a COP, que acontece daqui a alguns dias em Dubai, está muito na moda essa sigla ESG, não é isso? ESG. E às vezes eu fico com a impressão que o E é gigante, né? E o S pequenininho e o G. O social também é muito importante, mas nós não vamos resolver o social sem crescimento econômico, e por isso que eu acho que a gente tem uma chance bastante significativa aí com essas correntes de comércio exterior que geram excedentes importantes também para recapacitar essas pessoas. Uma última questão para não abusar da sua bondade. Eu li até, não vou falar quem, mas o artigo de um economista nesses dias, ontem ou hoje, que justamente estava falando sobre a taxa de crescimento do PIB, dizendo que era muito bom, 3,5 e tal. Eu, quando cheguei a São Paulo, eu cheguei na época do Milagre Econômico, quando eu comecei, e eu sempre conversei no canal, tem muitas entrevistas com o professor Delfim Neto, que inclusive tem uma biblioteca maravilhosa na FEA, USP, e outro dia teve um aniversário lá da biblioteca, ele está muito idoso, não pôde comparecer, mas tinha muita gente lá, ele me convidou, eu fui com o maior prazer, porque eu acho que aquela biblioteca é fantástica, que ele conseguiu montar e doar a USP, a Faculdade de Economia e Administração. Aí eu fico me lembrando, houve uma menção feita por você sobre a questão do crescimento de 2 dígitos. Aí uma vez eu converso com umas pessoas, falam isso, falam aquilo, tal, claro que não entro numa forma tão complexa e tão brilhantemente exposta aí por você, mas fala assim, puxa, o Brasil precisa voltar a crescer, tem que crescer muito. As pessoas falam assim, não, você está sendo exagerado, o Brasil não tem capacidade de crescer mais 3,5, nós não temos estrutura para tal. E aí eles vão listando para mim. Eu fico só ouvindo, nem acredito. Eu, na verdade, não acredito, mas fico só ouvindo. Nós não temos capacidade energética, não tem estradas, não tem ferrovias, tem um problema de esporte, falta a qualificação da força de trabalho. Aí eles listam uma espécie de 10 mandamentos negativos. E eu sempre falo assim, meu Deus, em outras épocas nós não tínhamos grande parte do que ele está listando para mim, eu penso, não falo nada, e nós crescemos, né? O mundo era outro, tudo bem, tem a questão de, mas foram os empréstimos, havia uma abundância de capital naquela época no mundo, mas existe hoje também. O Brasil é um local seguro para investimento, você mesmo destacou, em certo momento, né, para o capital estrangeiro, puxa vida, vai colocar o dinheiro no Paquistão? O Brasil, eu sei que o Paquistão inclusive se desenvolve alguma coisa, mas colocar no Brasil. Aí, como é que fica isso? Por que essa história de que nós temos como se fosse uma trava? Se chegar a 3,5%, a gente levanta as mãos aos céus. Por que isso? Bom, uma resposta em 3 tempos, professor. Vou aproveitar no primeiro tempo para contar uma história, um caso particular com o professor Delfim Neto. Eu não sei se o professor lembra, mas ali perto da Biblioteca Mário de Andrade, perto ali da Praça do José Gaspar, tinha uma livraria sebo gigantesca chamada Livraria do Messias. Lembra disso, professor? Claro.
Sebo do Messias, famoso Sebo do Messias. Isso. E eu estava estudando economia, gostava de visitar sebos, visitei esse sebo, estou ali olhando os livros de economia e olha o que cai da minha mão. Eu me deparo com uma edição da Universidade de Glasgow, de 1976, comemorativa aos 200 anos da publicação da Riqueza das Nações. Aí eu peguei aquele livro, fui até o Messias, falei assim, por favor, quanto é que custa esse livro? E o livro era caro para mim. Era caro para mim. Assim, dinheiro de hoje, sei lá, seria o equivalente a $500. Né? Muito caro. Falei, eu sou estudante universitário, não vou gastar $500, nem tenho dinheiro, não vou pedir para os meus pais. Mas, de qualquer maneira, fiquei com aquilo na cabeça, até que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar sim, né? Porque é muito único, é muito exclusivo e tal. Voltei dali depois de 2 dias, encontrei o seu Messias lá do Sebo. Por favor, eu tomei a decisão, vou comprar aquele livro sim. Ele falou assim, olha, infelizmente, ontem à tarde veio aqui um cliente meu, fiel, e acabou comprando o livro. Eu falei, puxa, que pena, né? Só por curiosidade, quem foi? Ele falou, foi o professor Antônio Delfim Neto. comprou o livro, está lá na biblioteca dele. Os outros 2 tempos da resposta, professor, são os seguintes. É verdade que nós temos um déficit infraestrutural gigantesco, né? Um déficit infraestrutural gigantesco e é verdade também que talvez poucos fatores sejam tão multiplicadores do crescimento econômico quanto o investimento em infraestrutura. Né? Agora, nós temos pouco capital endógeno, né, poucos recursos endógenos para fazer os investimentos nós mesmos, e essa é uma das razões pelas quais eu acho que é uma grande bobagem você destinar ao Estado o papel central, né, como investidor em infraestrutura num país como o Brasil. E acople a isso aquela história que é verdadeira, né, que muita gente diz o seguinte, o Brasil é muito bom da porteira para dentro. Agora, da porteira para fora, ele tem dificuldade de escoamento de produção, porque tem pouca ferrovia de carga, tem baixa capacidade de armazenagem, que também é verdade, tem operação de portos difícil, tudo isso é verdade, está certo, é o seguinte, está tudo certo. Agora é o seguinte, professor, eu fui nas últimas 3 edições do Fórum Econômico Mundial em Davos. Fui nas últimas 2 edição das reuniões de primavera e de outono do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Fui às 2 últimas COPs, vou à COP também daqui a alguns dias. Essa expressão segurança alimentar se tornou onipresente. Então eu diria que é o seguinte, num mundo em que segurança alimentar não é um diferencial importante, o Brasil não ter essa capacidade de infraestrutura da porteira para fora é um problema brasileiro. Num mundo em que segurança alimentar é um tema fortíssimo, como é o caso de hoje, esse deixou apenas de ser um problema do Brasil. A falta de infraestrutura no Brasil passou a ser um problema global, porque o Brasil, no limite, é um dos 4 grandes protagonistas, né, desse mundo da segurança alimentar. De modo, e eu queria associar isso também, professor, a uma reflexão recente do sujeito que foi diretor do Departamento de Pesquisa do Banco de Investimento Goldman Sachs, em que ele mostra que o que marca um superciclo de commodities, provavelmente a gente está no interior desses superciclos, não é necessariamente o preço que sobe como resultado de uma demanda acrescida, mas é o preço que sobe como resultado de uma demanda acrescida e que se faz acompanhar de um tsunami de capex, ou seja, uma grande alocação para a capacidade, para a formação de capital e para a infraestrutura. E eu acho que isso já vinha se podendo ver nesses últimos 2 anos, porque em 2021 e 2022, o Brasil foi o 3º maior destino do mundo de investimento estrangeiro direto. Ele ficou atrás dos Estados Unidos, ficou atrás da China, mas mesmo assim, se você considerar esse capital que chegou ao Brasil, e tem outro, não é alocação de portfólio financeiro, especulativo, é dinheiro que vai para a fábrica, que vai para a planta produtiva, ou que vai para a infraestrutura. Esse volume que chegou no Brasil, quando comparado, né, de forma proporcional ao tamanho nominal do PIB brasileiro, faz do Brasil o principal destino de investimento estrangeiro direto em 2021 e 2022, dentre as economias do G20. Agora, o investimento estrangeiro direto está caindo, esse ano de 2023.
porque você tem também, enfim, um governo brasileiro que me parece um governo confuso. Né? Sabe aquelas pessoas, professor, que são confusas, elas são um pouco atrapalhadas, e elas acabam te atrapalhando também? Hoje o governo brasileiro parece um pouco atrapalhado em questões fundamentais, como, por exemplo, é favorável à independência do Banco Central e fortalecimento das instituições ou não? É favorável a uma maior participação do setor privado em investimento infraestrutural, como, por exemplo, no saneamento, ou não? Vai reverter a privatização da Eletrobras ou não? Então, tudo isso cria um ponto de interrogação que acaba também diminuindo o fluxo de alocação de investimentos, por exemplo, para saldar as nossas deficiências de infraestrutura. Né? Dito isso, se nós aproveitarmos essa onda boa, professor, 3,5 pode ser o piso, porque aí você também perde essa desculpa daqueles que dizem que a gente não cresce porque não tem infraestrutura, que é uma desculpa, na minha opinião, parcialmente correta, mas está longe de ser a única, como o senhor próprio mencionou, razão pela qual a gente tem estacionado aí numa taxa de expansão econômica muito, muito modesta. Vamos torcer. Olha, a conversa foi excelente, e eu tomo a liberdade oportunista já de deixar um pré-convite a Marcos Trujillo, porque, olha, ser presidente, ex-presidente do Banco dos BRICS, e você vê o Brasil de fora, como ele bem lembrou aqui na entrevista, é diferente, né? E com essa larga experiência internacional no campo da pesquisa acadêmica e no campo do trabalho executivo, no campo econômico, consultor de grandes empresas, você vem dominando a ciência política, a economia, diplomata eu acho que sempre o Instituto Rio Branco e Itamaraty onde se forma os melhores quadros do Estado brasileiro, né? Acho que ao longo da história nós temos inúmeros exemplos disso, e inclusive morreu anteontem, um grande Alberto da Costa Silva, né? Um grande historiador que foi diplomata, eu acho que um disparado o melhor africanista no Brasil, dos grandes estudos sobre África. Eu tenho os vários trabalhos dele, são belíssimos, tal, com muito cuidado, um grande estudioso. E tivemos aqui o professor Celso Laffer e tantos outros, o professor Rubens e Cooper, etc. Então, foi muito bom, acho que você destacou pontos centrais para o nosso público pensar, porque essa é uma grande questão que o Brasil muitas vezes vai de manada, e quem está na manada não pensa, né? E o papel do canal é fazer isso. E transfiro a vocês já os meus agradecimentos aí, as suas observações finais, e muito obrigado por ter me atendido. Obrigado, professor. É uma satisfação e espero muito brevemente estar de volta. Valeu.